ter conhecimento da existência dessas armas, saber para que essas armas servem, e não saber ou não manusear, não adianta de nada. Ou você conhece, toma posse e usa, ou você vai estar desprotegido. Mas eu queria só relembrar com os irmãos que a gente canta muitas vezes e não percebe exatamente aquilo que a gente está falando. A música diz assim: os guerreiros se preparam para a grande luta, e é Jesus o capitão que avante os levará. Então o que acontece? Nós sabemos que nos dias de hoje a gente enfrenta uma batalha real, não é uma batalha fictícia. Não é uma batalha fictícia, é uma batalha real, e que quem passa por luta, quem passa por experiência, sabe exatamente do que é que eu estou falando. Então, os guerreiros se preparam para a grande luta. Nós falamos, acho que a semana passada, sobre o preparo de um soldado para a guerra. E usamos o exemplo do soldado romano, de onde Paulo, ele tomou o exemplo para poder fazer essa analogia, fazer essa comparação para nós, para que a gente compreendesse a necessidade de colocar a palavra de Deus à frente de tudo, nos vestir, nos revestir, e que a gente pudesse ter condições de lutar contra o inimigo. Então a nossa guerra é uma guerra real, não é virtual. Sempre a gente tem dito aqui que o preparo, tanto para o exército, quanto para a polícia militar, polícia civil, qualquer ordem assim, eles tomam como base, é algo que é sentido no corpo, mas tomam como base, digamos, uma guerra virtual, um ataque virtual, uma simulação. E em cima disso daí, eles começam a trabalhar a defesa, começam a trabalhar o ataque, as estratégias, essa coisa toda. E Deus, como um Deus organizado, Ele nos prepara também. Ele é um Deus estrategista, é um Deus que nos capacita, nos dá todas as ferramentas necessárias para que a gente lute contra o inimigo. O inimigo é um inimigo invisível. Nós não conseguimos ver o inimigo, ainda bem que não conseguimos, porque senão seria uma visão tão terrível, tão aterrorizadora, que o povo ia ficar desesperado só em olhar numa cara carrancuda, horrorosa, deformada. Não sei nem que palavras usar para poder expressar a feiura do inimigo. Então o pecado, como ele deforma, e a pessoa, alguém completamente deformado, o máximo, o ápice da deformação, o ápice da feiura, é o nosso inimigo. Então Deus nos poupa, nos privando de ver o inimigo. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que Ele é real, e Jesus foi quem mais falou sobre isso, sobre o inferno e sobre o diabo, exatamente para que nós aprendêssemos a conhecer contra quem nós estamos lutando. E ele disse assim: olha, vocês não têm que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes espirituais que habitam na região celestial. Que região? Não é lá no céu onde Deus está, mas é aqui acima de nós, na região do espaço. Eles habitam, e dali eles observam o ser humano, e eles comandam, usando os seus bilhões de demônios, que foram anjos caídos do céu. É importante que a gente saiba disso, que até essa parte que era de anjos no princípio, ele foi, a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, que o dragão varreu com a sua cauda até essa parte das estrelas do céu e precipitou sobre a terra. Observem que várias vezes a Bíblia usa o termo estrela para falar de anjos. E quando fala aí que o dragão, tem sentido ele pegar. Como é que o dragão vai pegar as estrelas, astros que brilham no céu? Não. Até essa parte dos anjos ele precipitou. Até essa parte de anjos caiu e se transformou. De anjo virou demônio, ou anjo do mal, anjo das trevas. Então ele tem muito mais do que o número de seres humanos que vivem na terra. Ele tem de demônios ao seu serviço para poder fazer a destruição que eles planejam, que eles necessitam. E por isso, Jesus não nos deixaria como crianças que vai brincar com o perigo
não sabe exatamente sobre a consequência que pode ter de uma brincadeira dessa. Então ele tratou de falar muito abertamente para nós acerca da existência desses demônios no inferno e nos conscientizou que nós temos como derrotar cada demônio desse. Nós sempre temos dito aqui que existem demônios de vários tamanhos, de vários poderes, existe uma hierarquia no mundo espiritual, tanto no mundo dos céus como no mundo do inferno. Então existem demônios de pequena força, pequeno poder, mas que causam muito estrago, simbolizado por um bicho, uma lagartixa, uma coisa muito pequena. E existem demônios que são potestades, que são enormes, os principados, que alcançam, digamos assim, se formos medir tamanho, eles ultrapassam a altura das nuvens, cada um com o seu ofício, cada um com a sua função, cada um com o seu poder. A depender da necessidade de investir esse poder, eles são enviados para essas missões. Mas a gente precisa saber que, embora os principados sejam tão grandes e tão fortes, Deus nos capacitou para derrotá-los, porque a maior derrota Jesus deu para eles na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário ele conquistou toda a autoridade. Ele tomou a chave do inferno, ele tomou o cetro de domínio, e então ele deu para cada um de nós. E nós precisamos saber que temos essas ferramentas. E Paulo, ele então usa, para facilitar a compreensão do ser humano, ele usa as armaduras de um soldado romano para poder a gente comparar e virtualmente ou simbolicamente, o que quer que seja, a gente tomar posse de tudo isso. Mas a música diz: os guerreiros se preparam para a grande luta, luta real. Não é luta de sangue, mas é luta real. E Jesus o capitão que avante os levará. Se Jesus não estivesse à nossa frente, nós já estaríamos derrotados de antemão. A milícia dos remidos, ou o batalhão dos remidos, marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Mas observe que todo aquele estudo que a gente fez antes de quem é a igreja, quem é o cristão, a autoridade sobre o genuíno, sobre o verdadeiro cristão, esses é que estão de posse de todas essas armaduras. E o povo diz: eu quero estar com Cristo onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar. Só com Cristo mesmo para a gente se encontrar na frente, porque os da frente são os primeiros que são abatidos, só que com Jesus não há abatimento. Até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Depois dessa guerra, nós teremos a coroação. O Senhor nos dará a recompensa pela vitória alcançada. Mas na semana passada, nós fizemos a introdução e falamos sobre todos os tipos de armadura que o cristão recebe. O cinturão da verdade, ou o cinto da verdade, que é a primeira arma. Depois falou da couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé e capacete da salvação e a espada do Espírito. São 6 armaduras. 6, segundo a Bíblia, é número de homem, é o que o homem precisa para se defender do inimigo. Mas é importante que a gente volte a lembrar que só tem posse dessas armaduras um legítimo cristão. Por quê? Porque se você não estiver nessa palavra, e a gente observou que todas as 6 armaduras resumidas significa a palavra de Deus, e se você não estiver inserida na palavra de Deus, você não tem essas armaduras sobre você. E se você não tem, você se torna uma presa fácil nas mãos do inimigo, que você não vê, mas percebe a sua ação no tempo inteiro. Observe, mas como que eu vou perceber a ação do diabo? Você sai um pouquinho na rua, observa um pouco e você já começa a ver o inimigo. Você não o vê fisicamente, literalmente, mas você vê a presença dele futucando, mexendo e se manifestando através das suas ações. Você vê num assalto, e quando você abre, você tem uma lista de assassinatos, uma lista de tentativas
estimativas de assassinatos, de assaltos, violência em cima de violência. Isso nos mostra que o inimigo está no céu invisível atuando o tempo inteiro, ele não para. Se você não quiser usar isso daí, você olha o outro lado, a promiscuidade aumentando cada dia, a sensualidade aumentando cada dia para favorecer a promiscuidade, e assim vai, o mal está tomando conta desse mundo que vai de mal a pior. Por isso é que a gente precisa estar inserido na palavra, porque estando nela, eu sei que eu identifico quando é a ação do inimigo e corro, porque eu não tenho como me defender do diabo, que vem de forma sorrateira, que vem pintado, vem numa bandeja muito luminosa, tudo muito bonito, tudo muito promissor, e ele oferece para que a gente venha e se contamine. É o que a gente falou até quinta-feira aqui. A gente coma das bolotas deste mundo e se contamine com elas. Tudo que o diabo quer é que você segue a sua visão sobre as ações dele, você adquira algo dele, para que ele mine a sua armadura e tenha condições de te atacar. Por isso você tem que estar inserido na palavra. Não dá para vacilar, irmãos. Cada dia que passa a coisa está ficando pior, a coisa está ficando mais difícil, está ficando mais difícil você ser cristão, porque as ofertas são vibrantes, as ofertas são chamativas, são atrativas, e você tem que se segurar para poder não se corromper, para poder você não sair e acabar perdendo uma dessas armaduras. O diabo nem precisa que você tire todas as armaduras de você. Uma é suficiente para ele atacar você e te destruir. Observe que quando ele começa, ele usa primeiro o cinturão da verdade. Nós também falamos isso aqui, que o cinto da verdade, cinto é aquilo que segura as calças. Então o que acontece? Ou a calça, ou a saia, ou outra roupa, depende. Cinto é aquilo que arruma tudo. E quando ele usa assim o cinturão da verdade, ele começa, eu acredito que é o início e é o fim. Porque é o seguinte, se você não viver uma vida de verdade, você não tem como segurar as outras armaduras. O cinto é aquilo que ajusta o resto das armaduras, amarra e prende no teu corpo para que não caia. Seja a couraça para não sair, a couraça para vestir, nós vimos aqui que ela pode ser uma chamada cota de malha, que é por causa de anel de aço entrelaçado, para que na hora que viesse o dardo, viesse qualquer coisa, batesse naquele aço e caísse, ou na peça de metal que era vestido, feito um colete que vinha até aqui, até a altura do quadril, onde protegia os órgãos vitais. Então batia o dardo no ferro, caía, não conseguia perfurar. Deus então nos dá essa couraça, que é chamada a couraça da justiça, que protege. Ela precisa do cinto para poder amarrar. Ela tem uma espécie de uma brecha na lateral e que cruza, mas precisa de algo que amarre. Aí vem o capacete, que tudo bem que o cinturão da verdade não prende o capacete, mas as outras, a couraça ele prende. Aí vem as sandálias, vem os outros, mas precisa, para ajustar tanto a vestimenta quanto o revestimento, ele precisa do cinturão da verdade. Então ele é o começo de tudo. Eu preciso estar disposta a viver na verdade. E viver na verdade é você não ter nenhuma espécie de dúvida, de mentira, de dolo, de nada. Você tem que viver puramente na verdade, seguindo aquilo que o Senhor falou. Ele é a verdade e eu preciso estar nele. Depois, ele fala da couraça da justiça, que foi o que a gente mencionou. Observe bem, uma couraça, ela protege o nosso tronco e protege os órgãos vitais. Tudo bem que a cabeça é protegida por outra coisa que também é importante, mas só que a couraça protege o coração, protege os rins, protege o pulmão e todos os outros órgãos que fazem o nosso corpo funcionar. Mas principalmente o que cita aqui é como a proteção do coração, porque o coração é o símbolo da alma, ele não é a alma. O coração apenas ele funciona o sangue para que o corpo inteiro mantenha vivo. A nossa alma poderia dizer assim, não, está ligada à nossa mente, mas a Bíblia simboliza o coração como a nossa alma, de onde vêm os sentimentos.
Daí, irmãos, a necessidade de, para você ter essa couraça que foi conquistada por Jesus, Ele pagou o preço e nos deu o direito de ter perdoado os nossos pecados, de apagar os nossos pecados. Então nós somos justificados em Cristo. Quando tomamos essa couraça, nós nos protegemos. Uma vez justificado, eu não posso permitir que qualquer tipo de sentimento contrário àquilo que o Senhor colocou invada meu coração. Se o coração, biblicamente, é o que simboliza a minha alma, e a alma é a responsável pelos sentimentos, eu não posso permitir, uma vez justificados, que qualquer tipo de sentimento destrutivo invada o meu coração. Aí, quando o inimigo lança o seu dardo, e você sente o impacto no peito, porque ainda que não penetre, mas você sente o embate da bomba, que é assim, do dardo no seu peito. Só que você está protegido pela justificação do sangue de Jesus. Aí você coloca em ação aquilo que você aprendeu, e você não permite que o inimigo triunfe sobre você. Como assim? Trazendo para a nossa realidade, você é ferido, você é traído, de alguma forma você é machucado por alguém, e aquilo, como qualquer ser humano normal, você se magoa, você fica triste. Mas o Senhor vem com a sua palavra, que é essa, que é representada pela arma do Espírito, e diz para você que você precisa perdoar. Se você não perdoar, como alguém que foi justificado por Jesus, você não consegue se proteger. Então tem vazamento, tem rotura na sua couraça. O dardo vem e bate. E se você está firme naquilo ali, você não deixa que o dardo traspasse a couraça e atinja você. Então você exercita o perdão, mas é difícil. Mas Jesus não disse que seria fácil você perdoar. Alguém te maltratou, alguém te desprezou, alguém te traiu, quebrou a aliança feita com você, o que quer que seja. Isso magoa porque você é ser humano, e Deus sabe que você é ser humano. Mas Deus disse que você precisa perdoar para ser um cidadão dos céus. Para manter essa couraça, você tem que exercitar o perdão. Não interessa de onde venha. Pode ser de alguém que te fez muito mal, mas muito, que é impossível o ser humano normal suportar. Mas o Senhor não mandou que você perdoasse as coisas simples e deixasse as coisas graves para depois. Deixa para Ele, deixa Deus se vingar e se tranca. Não é para perdoar qualquer situação. Essa é a ordem do Senhor. Eu sei que dói, a gente usa o exemplo sempre de alguém que teve um pai ou uma mãe que vem um bandido e faz o pior com o seu filho, com a sua filha, estupra, mata, despedaça e depois vai preso, e Deus manda você amar e perdoar. É algo extremo, mas é assim que tem que ser. E observe que Jesus foi flagelado de uma forma cruenta. Jesus foi flagelado de uma forma dura, de uma forma fria, mas mesmo tomando aquelas chibatadas, tendo as suas costas todas cortadas. Segundo dia eu vi um relato de um estudioso, de um médico estudioso, ele dizendo assim, que o que as armas, os instrumentos de flagelo dos romanos fazia em uma pessoa, o que fizeram com Jesus, é possível que não tivesse 1 centímetro de pele. Estava tudo dilacerado, parecia carne moída as costas dele, mas ele apanhava e intercedia, ele apanhava e pedia: Senhor, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Ele está ali na cruz, com as suas mãos furadas, com os seus pés furados, passando um tormento terrível, com falta de ar, por causa da posição, com a dor, as costas feridas naquela madeira da cruz, toda cheia de frepas, furando, machucando, o rosto, a cabeça inchada pelos espinhos, e ele sangrando, e ele orando, dizendo: Pai, perdoa, perdoa, amando o povo, batendo, cuspindo, zombando, e ele amando, e pedindo: perdoa, perdoa, Deus. Eles não sabem o que estão fazendo. Ninguém fez isso com você. Ainda que pegasse um filho seu e fizesse, por mais difícil que fosse, ele deu o exemplo como homem, para que você também perdoasse.
e usando a couraça da justiça, protegesse teu coração do diabo destruir. Porque ele destrói através das mágoas. É por isso que diz que o rancor, a raiz de amargura apodrece os ossos. A pessoa deixa de ser feliz, ela passa a ser uma pessoa amarga quando ela guarda rancor no seu coração. Ela passa a não ver mais brilho, por mais que as coisas que antes davam prazer a ela já não tem mais o mesmo prazer, porque um desejo, uma mágoa no coração que guarda um rancor, aquilo é terrível, aquilo oprime, aquilo puxa para baixo. E Deus quer que você esteja protegido, porque seus órgãos vitais, se eles forem atingidos, você morre. A couraça da justiça é exatamente: eu fui lavado, eu fui remido. Aí você coloca: eu não valia nada, eu estava condenado ao inferno, a justiça de Deus teria que me lançar no inferno, mas Jesus veio e me justificou, Ele pagou o meu preço, então eu tenho uma dívida de gratidão. Se Ele fez algo muito maior do que eu sou capaz de fazer, por que eu também não vou perdoar? Gente, eu sei que é difícil. Quando eu vejo, eu já tive a oportunidade de ver alguns relatos de cristãos que sofreram isso nas suas famílias. Que foi, todo mundo conhece o caso de um assaltante que a mulher de um irmão estava grávida no banco, estava com a criança no colo, coisa dessa, o babá atingiu, matou a criança, matou a mulher. Depois ele vai e diz que perdoa, que aquilo doeu demais no coração dele, mas que ele perdoava porque era aquilo que Jesus mandou. Agora recente, eu vi de um que queria ir para poder olhar para a cara do bandido e dizer: você me fez muito mal, você me fez muito mal, e chorava e dizia: mas eu te perdoo, porque foi assim que o meu mestre me ensinou. É difícil, ninguém queira passar por isso é melhor a gente exercitar o perdão com as coisas mais simples. Porque se às vezes uma ofensa simples que alguém nos faz, a gente não consegue perdoar, como a gente vai perdoar se formos acometidos de uma tragédia desse tamanho? Isso dói demais, e Deus sabe que dói, mas nós precisamos exercitar, e isso é manter a couraça, protegendo o nosso coração, não permitindo que as pessoas que nos feriram, o sentimento do que as pessoas nos causaram permaneça. Nós precisamos orar sim, e não vamos ser falsos e dizer: eu perdoo, mas a marca está corroendo. Não, bota a tua boca no pó, diga para Jesus: Senhor, eu libero o perdão, que o mundo espiritual ouça que essa pessoa está livre daquele mal que me causou. Mas Senhor, tira a marca do meu coração. O Senhor sabe que eu sou humano, o Senhor sabe que eu sou frágil, então me ajuda, porque eu não tenho forças para lutar. Diga, seja sincero com o Senhor, mas libere o perdão e peça a Deus para colocar amor. Porque se você partir de um princípio de que a pessoa está sendo dominada pelo inimigo, e foi o diabo e não ela quem a levou, quer dizer, a pessoa tem que deixar o diabo agir, mas foi o inimigo que cegou o entendimento, você vai conseguir ter misericórdia, porque Jesus morreu por essa alma que te feriu também. E você ajuda, quando você libera o perdão e intercede, o Espírito de Deus começa a trabalhar para que essa pessoa seja uma nova criatura. Quantos assassinos se converteram e hoje se tornaram grandes pregadores da palavra de Deus? Por mais que o desejo da nossa carne seja de vingança, ele vai ter que pagar pelo que ele fez. Eu quero que ele apodreça, eu quero que ele morra, eu quero que ele vá para o inferno. A nossa carne diz assim, mas Jesus diz ao contrário. Estar inserido na palavra do Senhor é você lutar para poder liberar o perdão. É você lutar para abençoar essa pessoa de tal forma que você passe a ter pena dela, você passe a amá-la, você passe a desejar o melhor para ela. E pena não é aquele sentimento pejorativo, não. É de você ter dó, você ter compaixão pela vida que te feriu. Então, usar a couraça e permanecer e não deixar que os dardos do inimigo atinjam você, é quando você exercita a palavra, você reforça o metal que seria literalmente da couraça, e você reforça para que seu coração não seja atingido. Então libera perdão, porque senão não tem condições de você permanecer. E se você não liberar, você se achar de direito de ter posse daquele sentimento, porque é maior do que eu posso suportar, eu vou segurar, então você abre brecha e o diabo atinge e te mata. Espiritualmente
ele te mata. Uma falta de perdão derruba o maior valente cristão. Nós precisamos amar, nós precisamos perdoar. Tudo bem, eu tenho dito aqui que quando a pessoa tem um péssimo comportamento, você não é nem obrigado a conviver na intimidade, mas você precisa perdoar. Você não pode ter sentimento de mágoa contra essa pessoa. Você precisa amar a alma dessa pessoa, você precisa estender a mão quando essa pessoa precisa, você precisa dar a segunda chance. Depois ele fala sobre as sandálias do Evangelho da Paz. Essa é uma espécie de uma missão dada para o cristão. Todo cristão tem que anunciar o Evangelho. Todo cristão tem a função de anunciar o Evangelho. Essas sandálias, como eu falei a semana passada, aqui diz que tinha grandes travas, era espessa, e tinha grandes travas que mantinha o soldado preso no chão e o impulsionava a prosseguir. Não deslizava, quer dizer, não deixa escorregar, não deixa deslizar. Deus quer que você seja assim, alguém determinado para ganhar outras almas. Observe que isso faz parte de todo esse conjunto de armadura. Um está interligado no outro. Você não pode querer a salvação de Deus, o conhecimento, a delícia de ter Deus em seu coração só para você. Jesus não morreu só por você. Jesus morreu pela humanidade inteira. E Deus quer que você vá e que você testemunhe.